Uma segunda-feira de desculpas. É Soteldo pedindo desculpas por ter pisado na bola em um ato de deboche à instituição Vasco da Gama. E é claro, automaticamente após esse ato, ter gerado uma grande confusão na Vila Belmiro que prejudicou o Vasco da Gama. O Vasco, após essa confusão, teve expulso o capitão Gary Medel, que será desfalque na partida decisiva contra o São Paulo em São Januário, neste próximo sábado. E é claro, torcedor, fica o grande questionamento. Será que tinha necessidade? Será que realmente era necessário o Santos vencendo apenas por 3-1 dentro da Vila, o Soteldo fazer algo como aquilo? Até porque o Vasco foi, eu não quero dizer a palavra roubado, mas o Vasco foi prejudicado no primeiro tempo com aquele pênalti que não existiu. E quem falou, inclusive, sobre isso, e foi milagrosamente a favor do Vasco da Gama, foi o jornalista Mauro César hoje no UOL. Até o Mauro César, que é flamenguista, e dificilmente a gente vê se posicionando a favor do Vasco, deixou bem claro que não houve pênalti e que a atitude do Soteldo foi sim irresponsável. Além disso, também um pedido de desculpas por parte da instituição Santos, após o locutor da Vila Belmiro ter dito antes do início da partida que o Vasco era o clube que mais conhecia a Série B. Desrespeitos, desrespeitos e desrespeitos. É só disso que, infelizmente, o vascaíno vive nestes últimos anos. Um desrespeito por parte das instituições que hoje em dia tratam o Vasco da Gama como qualquer clube, e isso que o Santos fez foi exatamente tratar o Vasco como qualquer clube. Desrespeitos por parte de atletas dentro de campo. E desrespeitos por parte da CBF, por parte da Confederação, do órgão máximo do nosso futebol. O torcedor vascaíno quer ser respeitado. Infelizmente, o limite já se estourou. E é claro, a gente vai falar sobre isso, falar também sobre o jogo em si, porque não foi uma partida boa do Vasco. O Vasco, novamente, não jogou bola, assim como não havia jogado contra o América Mineiro. Acredito que ontem o fator emocional pesou muito, pois o Vasco no início do primeiro tempo era muito superior à equipe do Santos e após o gol tomado apagou-se no jogo. Mas é um jogo que tem que ser ligado ao alerta. O Vasco precisa acordar e o Vasco precisa entender que ainda nada está ganho, que ainda precisa de um longo caminho a ser percorrido para sair dessa zona da confusão. Mas nós temos que pontuar sim duas peças. Veguete e Gabriel Peck. Grandes jogadores o Vasco tem no seu elenco e jogadores que entregam demais para o Cruz Maltino. Porém, antes de começar esse vídeo, torcedor, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E Vascaíno, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela e faça parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco chegou nesse final de semana na marca dos 111 mil inscritos. E agora estamos no objetivo de chegar na marca dos 112 mil. Para chegar, é claro, a grande marca dos 120. Então contamos com vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, venham agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela e faça parte da nossa família. Se inscreva no canal do Gigante, além disso, é claro, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, ative o seu sininho de notificação no nosso vídeo para ajudar o nosso crescimento. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque é um momento muito conturbado para o Vasco. O Vasco vinha de 3 vitórias seguidas. O Vasco venceu o Fluminense jogando muita bola no estádio Newton Santos. O Vasco venceu o Coritiba goleando a equipe do Coxa dentro de São Januário pelo placar de 5-1. E o Vasco vem de uma vitória, ou aliás, vinha de uma vitória muito conturbada contra o América Mineiro, porém venceu. O Vasco não jogou bola em Minas Gerais, mas conseguiu conquistar a vitória, o que deu uma grande aliviada no clima pelo fato do Vasco ter saído, enfim, da zona do rebaixamento após 4 meses dentro do Z4. E o Vasco veio para essa partida contra o Santos com um clima muito leve. Ficou nítido no dia a dia do CT Moacir Barbosa nesta última semana que o Vasco vinha com um clima leve e o Santos vinha com um clima pressionado. Eu acreditei, e acredito eu que também o próprio Vasco da Gama acreditou nisso, que o fato do Vasco estar fora da zona e tratar essa partida de uma maneira mais leve seria benéfico, porque o Santos tratou esse jogo como uma decisão. Tudo que foi feito dentro do Santos foi para tratar a partida de ontem como uma decisão. O elenco do Santos recebeu o bicho no valor de R$1 milhão. O treino foi aberto no sábado.
Houve palestra motivacional no sábado e na sexta-feira. Ou seja, o Santos fez todo um esquema, até a Rua de Fogo. Tivemos antes, né, na recepção do ônibus do Santos, antes do início da partida, na Vila Belmiro. Ou seja, todo o esquema do Santos foi para tratar esse Vasco e Santos como uma decisão. E, meus amigos, houve dois times ontem em campo. Houve um time muito pressionado, que era a equipe do Santos, mas que, embalada por uma Vila Belmiro cheia, conseguiu de fato desempenhar bem e vencer o Vasco pelo placar de 4-1. E houve um Vasco leve. E o Vasco que começou o jogo exatamente assim, leve, contra o Santos pressionado. O Vasco deteve toda a posse durante 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos de jogo. O Vasco jogou bola. O Vasco chegou ao ataque do Santos diversas vezes nos primeiros 15 minutos. O Vasco conseguiu algo em torno de 3 a 4 escanteios nos primeiros 15 minutos. O Vasco amassou o Santos. Mas infelizmente por um erro que eu vou falar para não me realmente prejudicar, para não me colocar numa posição que possa ter problemas. Mas o Vasco foi prejudicado ontem na Vila Belmiro pelo mesmo senhor Anderson Daronco. Não foi pênalti, na minha opinião. E para aqueles que falam, pô Lucas, tu acha que não foi pênalti, mas eu acho que foi pênalti. Se você é um desses, tudo bem, eu vou te respeitar. Não tem por que eu não te respeitar. Se você acha que foi pênalti, ok. Mas aí, meus amigos, a gente vai entrar para uma segunda questão. Cadê o critério? Por que o critério é diferente quando se trata de Vasco da Gama? A gente mostrou no Acorda Vascão de hoje a vocês um lance exatamente do primeiro turno contra o mesmo Santos. O mesmo Santos. E um lance muito parecido, ou aliás, parecido com relação à ideia do lance. Porque contra o Vasco da Gama foi um lance com muito mais intensidade. A intensidade que o jogador do Santos chega no Pedro Raul foi muito maior. O jogador do Santos utiliza o braço e utiliza o corpo para deslocar o Pedro Raul. Ontem o Pumita tira o braço e o Marcos Leonardo esbarra no corpo do Pumita e o pênalti é marcado. Dois lances com certas semelhanças, mas apenas em um foi dada a penalidade máxima. E o Vasco novamente é prejudicado. O Vasco novamente é prejudicado. E aí, meus amigos, no final do ano, eu acredito que o Vasco não vai cair. Eu tenho muito essa convicção comigo, porque hoje o Vasco está fora da zona, mas acima de tudo, se a gente pega os 4 últimos clubes, que são Coritiba, América Mineiro, Goiás e Bahia, o Vasco desempenha um futebol melhor do que desses 4. Então é muito difícil o Vasco voltar para a zona e ficar até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco, na minha opinião, não cai. Porém, o Vasco perdeu 6 pontos para o Santos. O Vasco perdeu 6 pontos para o Santos. Foi arrancado do Vasco 6 pontos contra o Santos, do primeiro e do segundo turno. Foi arrancado 2 pontos contra o Bahia, a partir do momento que o Gilberto não é expulso. E o Vasco deixa de jogar quase meia hora de jogo com um homem a mais. Foi arrancado 2 pontos contra o Red Bull Bragantino, onde mesmo o Anderson Daronco não marca um pênalti no Lucoregiano na primeira etapa. Foi arrancado pontos contra o Palmeiras. Então, meu amigo, o Vasco está tendo pontos arrancados no Campeonato Brasileiro. E é isso que irrita o torcedor vascaíno. Eu estou irritado nessa segunda-feira. O torcedor ontem, eu tenho convicção que não ficou apenas chateado com a goleada. Pelo menos esse foi o meu sentimento. A goleada para mim ontem foi o de menos. Eu ontem não fiquei chateado com a goleada. Porque eu vi um Vasco que apresentou um baita de um futebol nos primeiros 15 minutos e após a penalidade máxima que não existiu, o Vasco, cara, teve o seu emocional abalado. E o segundo tempo foi pior ainda, porque acredito eu que sabe o que aconteceu? O Vasco tomou aqueles 2 gols rápidos e aí entrou no vestiário e viu o lance do pênalti. Porque tem uma televisão dentro do vestiário. E acredito eu que a partir do momento que se viu na televisão um lance que não foi absolutamente nada, isso dá raiva. Isso tira o foco do elenco. E o elenco que já havia tomado 2 gols em 2 minutos nos acréscimos do primeiro tempo, voltou para o segundo tempo com menos atenção ainda. Então o Vasco está sendo prejudicado. Querem rebaixar o Vasco da Gama. Porém, abrir um parêntese rápido, diante de tudo de ruim que aconteceu ontem na Vila, porque foi um dia para se apagar pelo Vasco da Gama, fora os primeiros 15 minutos, nós temos hoje 2 jogadores que são fundamentais para esse Vasco da Gama. Eu falo de Gabriel Peck e eu falo de Paulo Veguete. É impressionante, é incrível esses 2 jogadores. E com toda certeza, primeiramente sobre o Veguete, top 5 contratações do futebol brasileiro em 2023. Veguete soma 8 participações em gols em 9 partidas com a camisa do Vasco.
Com um gol marcado ontem, ele chega ao seu 7º gol com a camisa do Gigante da Colina em 9 partidas. E ele ainda tem uma assistência. É um jogador diferenciado, um jogador que entrega. É um jogador que o torcedor vascaíno se apega e confia que com ele o Vasco vai entregar. E é claro, além dele, o Gabriel Peck, que ontem, com a assistência dada ao Veguete, ele chega a 6 participações em gols em 11 partidas, sendo que apenas 7 como titular, desde a chegada do técnico argentino Ramon Arreu Dias. Ou seja, o Peck tem 6 participações diretas em gols, enquanto o Veguete tem 8 participações diretas em gols. Estamos falando de 2 jogadores fundamentais para o sistema técnico e tático de Ramon Arreu Dias, à frente do Gigante da Colina. Então, meus amigos, se temos algo a se apegar nesse elenco do Vasco, além de Ramon e além de alguns outros atletas, principalmente com relação à atuação de ontem, é sim nos apegarmos a Paulo Veguete e Gabriel Peck, responsáveis por dar o mínimo de alegria ontem ao vascaíno nessa partida. Porque foi uma partida, meus amigos, que é sim, volto a repetir, para se apagar. E após tudo isso que eu falei, após o Vasco ter sido prejudicado, após os 2 gols em 2 minutos levados pelo Vasco que tiraram o psicológico do elenco, me vem na segunda etapa da partida o Soteldo, após o Vasco ter sido, volto a repetir, prejudicado por Anderson Daronco, e pisa na bola. E o Mauro César Pereira, que olha, meus amigos, é difícil de vir a favor do Vasco da Gama, se posicionou. Mauro César deixou bem claro que o bonitão, segundo o Mauro César, fazer isso quando o time tá ganhando é mole. Quero ver fazer quando tá perdendo. Fala daí, Mauro César. Eu não vi nada a respeito, eu não sei se assim, é uma dúvida só, não é que eu defendo ou não, é uma dúvida. Se essa situação se encaixa naquela da atitude antiesportiva. Encaixa, eu sinceramente, assim, eu acho o seguinte, assim, o bonitão que faz isso, faz quando o time tá perdendo, meu irmão, ou tá empatando o jogo tá ganhando, é gol, né? Isso é igual o Neymar, ficava driblando os caras do Atlético de Bilbao, uma vez tomou esporro até do Puyol, não foi o Puyol? Que jogava do Barcelona? Que deu uma chamada nele, falou, vem cá, qual é o garoto? Fazia graça, agora tá 4-1 em cima dos caras lá dos bascos. Quer arrumar uma confusão aqui para quê? Quando tá 0, faz contra o Real Madrid, quando tá 0-0 do Bernabéu. Aí faz uma gracinha daquela. Eu acho subir na bola com o time ganhando, e o Vasco já tinha sido prejudicado por um pênalti muito mal marcado. O jogador já tá com os nervos à flor da pele. Aquilo fica na cabeça do cara. Pô, tomamos um gol de um pênalti que não foi. O cara fica ali tentando, aí o cara faz uma gracinha daquela. Porra, aí é fácil, né, meu irmão? O Santos teve várias oportunidades aí que tava perdendo, tomando pancada, ele não fez graça nenhuma. É quando tá ganhando, ele faz graça, pra tirar onda com os caras do Vasco. Eu acho que também tem um contexto que me incomoda, entendeu? Faz sempre então, cara. Você não é engraçado, né? O Globetrotter, não é engraçadinho? Então faz todo jogo. Faz fora de casa, faz na casa do adversário. Aí não, faz na Vila Belmiro, né? Resumo, a torcida tá de volta, da ópera, o time tá ganhando o jogo tá fácil. Ah, para com isso, né? Vai ser esperto assim da Venezuela, né, meu irmão? Então, como vocês viram aí, realmente uma situação bastante complicada. Porém, mais complicado do que esse gesto do Soteldo, que gerou toda aquela confusão ontem na Vila Belmiro, na minha opinião, complicado também foi o ato do locutor da partida. Profissional, que ontem respondia em nome do Santos no momento, né, antes do jogo, ali na escalação, dos dizeres que foram feitos durante a partida com relação a cartão amarelo, substituição. Ele, antes do início do jogo, ao falar do Vasco da Gama, citou que era o clube que mais conhecia a Série B no Brasil. Um ato completamente desrespeitoso. Infelizmente, um ato que veio, sim, do próprio Santos. Porque, eu volto a repetir, era um profissional do Santos. O locutor respondeu em nome do clube. E o clube desrespeitou o Vasco. Eu não coloquei esse vídeo na Corda Vascão, mas eu quero que vocês vejam e entendam a seriedade do desrespeito, da grandeza, inclusive, desse desrespeito feito ontem na Vila Belmiro. Então é muito difícil ter que ficar aturando coisas como essa. Porém, o Santos, pelo menos, ele reprovou, né? Até o momento ainda não se posicionou de uma forma oficial com relação a algo, nota ou algo do tipo, mas para mim deveria. O que o Santos fez foi reprovar a provocação do Vasco e orientou o locutor a respeitar os rivais. A diretoria do Santos, segundo informações, entende que o locutor pode ter bom humor, mas que a fala passou do limite. O Santos já conversou com esse profissional sobre o dano institucional que atitudes como a de ontem, podem causar. Acredito que a atitude deveria ter sido feita de uma forma mais incisiva, por parte do Santos. Um extremo desrespeito com relação ao que foi feito. Falar apenas não é legal, tem que se posicionar. Porque atitudes como essa, de dizer que o Vasco é o clube que mais conhece a Série B, é um desrespeito do Santos
a instituição Vasco da Gama. Santos e Vasco, o time que mais conhece a Série B no país. Mas enfim, torcedor, a gente fica por aqui. Uma segunda de desculpas. E é muito complicado pro torcedor ter que ficar vivenciando coisas como essa. Já deu. É desrespeito no Ministério Público, é desrespeito dentro da CBF, é desrespeito no Campeonato Brasileiro, é desrespeito que vem de atletas, é desrespeito que vem de jogador, é desrespeito que vem de arbitragem, é desrespeito que vem de clubes. Estamos de saco cheio de tudo que está acontecendo. Mas enfim, resistiremos. Vasco da Gama não cairá, ficará na Série A do Campeonato Brasileiro e, se depender de nós, iremos apoiar até o final. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira, e já por volta das 8 horas da noite estaremos aí de volta com Boa Noite Gigante, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.